Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã, sou o Padre Demétrios e esta é mais uma Conversa com o Tio Frei. E nesta Conversa com o Tio Frei, vamos conversar um pouquinho sobre o Natal. Algumas dúvidas, algumas questões bíblicas a respeito deste tempo tão bonito de nossa igreja. E vamos lá. Pois bem, meu irmão, pois bem, minha irmã, a primeira questão que nos é apresentada nesta conversa com o tio Frei, a narração sobre o nascimento de Jesus aparece apenas em Mateus e Lucas. Por que não estão presentes em Marcos e em João? Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Olha, os evangelhos, eles são sobretudo o anúncio da boa notícia da salvação, que se manifestou na vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, no mistério pascal. Vejam, os evangelhos, eles não são uma biografia no sentido contemporâneo do termo. Os evangelhos, eles são a descrição de fatos acontecidos a partir de Jesus, sob a luz de sua morte e ressurreição. Isto é, os evangelhos são como que uma história narrada, porém a partir da iluminação que a ressurreição deu à vida de Jesus. Uma coisa seria narrar a vida de Jesus apenas. A outra coisa é narrar a vida de Jesus a partir da vitória, a partir da nossa experiência com Jesus ressuscitado. Os evangelhos são, pois, os fatos da vida de Jesus contados a partir da luz de sua vitória na Páscoa da ressurreição. Pois bem, Mateus, ele escreve o seu evangelho para comunidades que tinham profundas raízes no judaísmo. São comunidades judaico-cristãs. Essas comunidades tinham um profundo conhecimento da história, da narrativa, da infância de Moisés. Moisés é uma personagem íntima da vida judaica. Os judeus conheciam profundamente as narrativas da infância de Moisés. No entanto, preciso conhecer as narrativas da infância de Jesus. Assim, então, Mateus vai escrever o seu evangelho, as narrativas da infância, relacionadas com a infância de Moisés. Da mesma maneira que Moisés teve sua infância narrada, no Evangelho de Mateus também teve Jesus sua vida narrada. Pois bem, já o Evangelho de Lucas, ele foi escrito em ambiente de cultura grega. E os gregos desconheciam as narrativas da infância de Moisés, mas também desconheciam as narrativas sobre Jesus. E os gregos, eles dão muito valor à infância de seus heróis. Por isso, Lucas vai escrever as narrativas da infância de Jesus, depois de muita pesquisa, e vai apresentar aos gregos Jesus e sua infância, mostrando a maravilha da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus encanta com sua narrativa o mundo judaico, Lucas encanta com suas narrativas o mundo grego. Mas temos uma questão aí. Temos outros dois evangelhos, Marcos e João. Marcos foi um evangelho escrito provavelmente naquela região ao norte da Galileia, em língua grega, onde a cultura grega se fazia muito presente. E o evangelho de São João, escrito provavelmente parte na Ásia Menor, lá na Ásia Menor, em Éfeso,
Lá, a comunidade também tinha profundas raízes judaicas. Também este evangelho foi escrito com uma força judaica muito presente. Tanto Mateus e Lucas têm a história da infância de Jesus. Marcos e João não. Para Marcos, Marcos foi o primeiro evangelho que foi escrito. Para Marcos, como foi o primeiro, ele vai narrar aquilo que é fundamental, aquilo que é mais importante. E assim, então, Marcos vai narrar todo o ministério de Jesus, a partir do seu batismo até sua morte e ressurreição, porque esta é com certeza a mensagem fundamental. Depois, com o passar do tempo, os outros evangelistas, já acostumados com a narrativa daquilo que é fundamental, começaram também a narrar aquilo que era secundário, porém importante. E aí é narrada a infância de Jesus. O Evangelho de São João foi o último a ser escrito. Pelo menos parte dele foi o último a ser escrito. Quando nós pensamos no Evangelho de João, as narrativas da infância já são conhecidas da comunidade e a comunidade já não tem muita necessidade de se debruçar sobre essa narrativa. No entanto, as comunidades de São João percebem que Jesus vai muito mais além do que a narrativa de sua infância. Por isso, então, nós temos no Evangelho de São João o prólogo de São João, que vai dizer que Jesus já existia desde o princípio. No princípio era o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Então nós temos no Evangelho de São João a narrativa que mostra antes da própria infância de Jesus. Isto é, Jesus já existia desde o princípio. Com isso, meu irmão e minha irmã, nós vamos percebendo que Lucas, ele narra o Evangelho e a infância de Jesus sob a ótica de Maria, enquanto Mateus narra o Evangelho, a infância de Jesus, sob a ótica de São José. Por isso, olha que interessante, em Mateus, José tem destaque, em Lucas, Maria tem destaque, e as duas tradições compõem o casal sagrado que dá origem à Sagrada Família. Então, um detalhe muito legal. Muito bem, muito bem, muito bem. Também é preciso relembrar o seguinte: quando se tem a narrativa da infância, ela também quer salientar que a manjedoura de Jesus tem relação com o seu túmulo. Isso mesmo. Se narra a infância de Jesus, mostrando o escândalo da perseguição de Jesus. Já no berço, Jesus é perseguido. Tanto é que a família tem que se deslocar até ao Egito, fugindo da perseguição de Herodes. E aí, meu irmão, minha irmã, é muito importante perceber que as mesmas autoridades que não aceitam e perseguem o menino na infância serão as mesmas autoridades que não aceitarão Jesus e a sua mensagem como adulto. E assim, a perseguição iniciada na infância será concluída quando adulto, na morte e ressurreição de Jesus, pelas mesmas autoridades que perseguiram Jesus quando era pequeno. Então, o presépio, ele é profético. O presépio, ele é evangélico. O presépio, ele também é escatológico, ele aponta para o futuro, ele aponta para o fim. No presépio, nós encontramos o fundamento da experiência de Jesus, que nasce, cresce, vive, inicia seu ministério, forma discípulos, forma igreja, é incompreendido, é preso,
torturado, assassinado, mas ao fim das contas, ele vence a morte e ressuscita. E a ressurreição ilumina todos esses fatos com o seu toque de amor. Então, meu irmão, então, minha irmã, não nos esquecer que, no presépio, as autoridades perseguem Jesus. No presépio, os pobres acolhem Jesus. E isso será durante toda a vida de Jesus. E, infelizmente, até hoje, os grandes perseguem Jesus e seus discípulos, enquanto os pequenos abraçam Jesus e seus discípulos. No presépio, nós encontramos o resumo de todo o Evangelho. Por isso, as narrativas da infância em Mateus e em Lucas são suficientes para nos introduzir na dinâmica de todo o Evangelho, onde o seu ponto mais alto é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já, tenha um ótimo Natal e, nesses dias, vamos apresentar mais vídeos respondendo perguntas a respeito do tempo do Natal. Que Deus te abençoe e te proteja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.